Vamos lá, vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscando os guardiões, esses amigos que tanto nos auxiliam. Vamos buscando toda a ligação com eles no nosso lar, fazendo uma proteção intensa. Buscando a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. Que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos colocando à disposição de todos os irmãos, vamos nos colocando para que possamos buscar a sintonia desses espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, expandindo esses sentimentos, esse cardíaco, expandindo essa consciência. Que possamos ter essas expansões com muita serenidade através do estudo, fraternidade e amorosidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Tomemos como exemplo pais que receberam filhos que são espíritos viciados em drogas antes mesmo de nascer. Algo De dúvida, não. Mas eu achei interessante essa parte que fala assim: pais nessa condição são testados ao extremo de sua capacidade de amar. Haverão de ter muita coragem, paciência e humildade para conseguir suportar a prova e algo fazer por seus filhos, ainda que seja apenas para redimir os efeitos indesejáveis provocados pela destruidora e cruel cadeia de males da drogadição. eles vão estar sempre ali trabalhando Trabalhando, né? para que possa auxiliar esses espíritos que já vêm com esse chamamento para que consigam vencer. Não é algo fácil, é um trabalho bem grande. Mais um pouco à frente diz, né, que tem pais, caso a prova seja encerrada com essa conquista, os pais podem romper com suas ligações com tais assuntos e se promoverem a condições morais exemplares. É o caso de muitos deles que fundam organizações para ajudar outros filhos e pais em condições semelhantes. É, eles vão trabalhar pelo bem da coletividade. Né? Uhum. Muitos realmente fazem isso, né? Começam a fazer grupos, né, de apoio, essas coisas assim. Principalmente para poder se trabalhar e se aceitar o porquê de tudo isso, né? Sim. Mas é aquilo, eles já vieram, eles já sabiam disso. Né? Eles já tinham esse conhecimento. Eles já tinham aceitado tudo isso no plano espiritual. E há algo mais? Aí a Maristela perguntou do casamento, se no casamento também é assim, né? Como Carregava assim? grávida, que Porque ela senão tem. fica, quem está escutando vai ficar mais Ah, perdido do que segue em tiroteio. tá bom. Vai cortando daqui, vai cortando dali, né? Quando a É, Maristela pergunta, e no casamento é assim também, indagou que carregava grandes conflitos com o assunto, no sentido dos ciclos, né? Ele ali coloca os ciclos dos filhos, de tudo que vai colocando. Então, ela traz essa pergunta. isso. E aí, o que, que você quer dessa parte? Aí ele dá uma explicação, né? Nem sempre, embora a separação possa ser o caminho que a vida impõe diante de encerramentos, né?
cujo futuro não acena com a menor possibilidade de crescimento para as pessoas envolvidas. A separação, seja pela morte, pelo término de profissões, casamentos ou qualquer relação, pode ser benéfica e necessária em muitos casos, mas nem sempre é indício de rompimento dos cordões energéticos. Quer dizer, a gente pode separar, nunca mais ver, ir embora, mas os cordões energéticos que você teve contato, né? Você criou, continuam até. Então, mas aí é legal de se entender. Por quê? Por que que esse cordão, mesmo se tendo o rompimento do casamento, já acabou, tal, pela morte, por tudo, ele continua lá? Por causa do pensamento. Aquilo que eu alimento. Isso. E aquele que aquele alimenta. Então, assim, se não se resolveu em vida, esse cordão fica. Fica, né? E é. Uhum. E Fica às todo vezes numa mundo lá no temeroso. Fica todo mundo. Fica. Porque se todo fica, mundo né? às vezes fala assim, eu vou me separar, acabou, acabou, acabou. Acabou, mas está ligado, né? No... Tá ligado no cordão, tá ligado no quê? Na raiva, ah, Às no vezes na lembrança desprezo, também, né? É, entendeu? Tá ligado nisso. Então você vai alimentando esse cordão. entendi. Ficou até triste, mas tá tudo certo. Até quando? Até quando Quer os dois lados se resolverem se Tem que limpar os, disso. os dois? Os dois lados, um de um lado e de outro. Porque os cordões são alimentados por ambos os lados. Entendi. Então, assim, eu preciso, eu transformo os meus sentimentos, mas o outro que vai me emitir também começa a se transformar. Tá certo que se eu transformar, eu entendo assim, se eu transformar os meus sentimentos, eu não vou receber os 100% dele, mas alguma coisa eu ainda vou ter de ligação. Certo. Aí fica mais expandido. Se eu trabalhar essa expansão. Agora, Isso, se não, se eu for ali no olho por olho, dente por dente, eu vou estar alimentando esse negócio. é certo. Algo mais? Aí vai falar do grupo X, dos cordões energéticos, né? E aí eles falam, né? No grupo X existem esses cordões energéticos, mais do que podem supor. E seriam do passado ou da atualidade? Ótima questão, José Mário. O grupo X ilustra bem o que vem acontecendo com a esmagadora maioria das comunidades na Terra, desde o grupo familiar até as nações. Vou tomar como exemplo o caso que envolve a dupla Antonino e Ana. Vocês já foram informados do que ela sente pelo médium? Então, assim, o que ele quer dizer é que todos esses cordões estão no emaranhado. Todo mundo, a gente está vivendo emaranhado com as pessoas que a gente convive e com todo aquilo que Que a acontece gente na já Terra. conviveu também, né? E As tudo que coisas que a gente já acontece na Terra. conviveu, é. Alguma coisa, Sérgio? Eu tenho mais na frente. Mais na frente. Aqui alguma coisa? Não. Na próxima página. Eu tenho lá embaixo os cordões energéticos de ambos Pode ler. antecedem essa vida corporal. Todavia, a teia vibratória tecida no grupo X vai muito além.
Outros integrantes também guardam velhos e doentios cordões. No entanto, o que nos chama a atenção é que a maioria deles está fortalecendo fios magnéticos pela conduta atual de invigilância. A raiva está na base deste episódio. A arrogância e o orgulho na equipe estão estimulando a pior parte de cada um, criando conexões sombrias entre eles. Diante dos fatos, todas as metamorfoses da raiva agravam os acontecimentos. Uns se magoam e perdem força para continuar. Outros intensificam a necessidade de controle, com o objetivo de tomar conta dos fatos. E quase todos são abatidos pelo clima da tristeza com o inesperado. É o que Calderaro chama de obsessão moral, também denominada obsessão pacífica, porque mantém todas as portas abertas para o acesso dos maus espíritos. Costuma, Então, inclusive, haver uma negação coletiva dos sentimentos, no intuito de esconder o grau de sofrimento que essa situação causa a cada um. então, o que que a gente pode tirar disso aqui? Que qualquer sentimento que não seja um sentimento elevado agrega mais nos cordões. A raiva, a, Arrogância. a raiva principalmente, tudo aquilo que a gente sente de raiva vai agregando. E aí vai se tornando esse cordão cada vez mais forte. É. O amor, se a gente tem um cordão que é alimentado pelo amor, ele é forte, mas a raiva, o lado negativo, é o que alimenta mais e mais nesse sentido dessa ligação. O amor também alimenta, mas não tanto quanto aquela coisa do negativo, né? Porque a gente Negativo. trabalha no negativo. Certo. Então a gente já sabe que é uma obsessão que a gente está escolhendo quando a gente alimenta esses cordões. Certo. Algo mais? O que foi, Sérgio? A gente está aqui, ó. É que eu parei no metade, né? Não, já tinha mais um É pedaço. somente quando se expressam com altos níveis de raiva por falas impulsivas e agressivas, como as que presenciamos, é que se inicia um outro estágio mais avançado da obsessão coletiva, que Calderaro chama de obsessão mental. Nesse clima emocional, a obsessão dos desencarnados avança à vontade, a ponto de poder criar o sitiamento ou domínio total desse grupo. Então, a primeira fase é a pacífica. Na hora que vem essa raiva, essa discussão, onde vem esse tipo de agressões, aí já se torna essa obsessão coletiva. E aí é mais pesado. E aí, assim, em relação à casa espírita, ao sitiamento ou domínio total do grupo. Quando tem uma discussão geral, assim, quando tem uma discordância. Não precisa ser geral. Quando há uma discordância, quando há um nível de agressividade, onde as pessoas são agressivas umas com as outras, usando de desdém, que mais? Não tem Indireta. amizade, não existe aquela coisa do respeito, da amorosidade, você quebra. Né? E não precisa ter uma volta, né? Só a pessoa emanando já é o suficiente. A outra não precisa ter também esse sentimento de agressividade. Não precisa ser duas pessoas brigando. Uma só já basta. Mas me diz uma coisa, se uma pessoa vem e te ataca desse jeito, como que você reage? Eu vou ficar mal. Vai, numa hora, vai emitir da mesma forma. Então tem, Aí, é, é, vem daqui, vem dali. Você tem que sair e ir para o perdão.
e aceitar esse irmão do jeito que é. Mas a gente consegue fazer isso? Não, O que que a gente faz? a A gente gente dá o troco. revida, né? A gente revida. A gente dando o troco, a gente alimenta tudo isso. O ódio. Aí vem, né? Vem o duelo, quem vai ganhar. E aí onde a casa é sitiada, porque não tem como. Ali Tem existe uma diferença. uma discordância total, né? Uma discordância, uma raiva geral ali, Isso aí. certo? O que mais? Eu não marquei, eu não tenho, aqui não tenho nada agora mais. Então, nessa página mais nada. Mas eu vou ser sincera, O que porque foi? eu não tive tempo de estudar mais para frente, entendeu? Então, foi até onde eu estudei, agora para frente, eu não fui, hoje eu tive um dia meio atribulado. Bora? Então, eu anotei mais para frente, tem um parágrafo que começa assim: dessa forma. A gente passa 2 páginas, tá? A gente Achei, estava naquela. Acharam? achei. Acharam? Página 240. 311, Neuzinha. Ai, a sua mãe é igual ao seu. Eu vou ler. Dessa forma, em alguns casos de pessoas magoadas sob pressão da possessividade de alguém, pode desenvolver diabetes e diversas dermatites. Em outros, alguém que sustente o ódio por alguém que o feriu ou é odiado por alguém que tenha ferido, pode avançar para variados processos degenerativos, incluindo alguns carcinomas mais conhecidos. O campo da medicina energética não pode prescindir de estudar tal tema. Alguns sintomas corriqueiros no mundo moderno têm como causa os cordões energéticos, tais como cansaço injustificável, adoção do medo como estilo de vida, culpa intensa e estressante, alteração no sistema endócrino, ansiedade desproporcional, angústia com lugares e pessoas, náuseas, inflamação de tendões, enxaquecas crônicas, impotência sexual e até quadros severos de câncer. Você vê como que essas energias afetam o nosso físico, né? E aí a gente vai no médico lá, procura. O médico faz trocentos mil exames, procura a gente dos pés à cabeça e não acha nada, né? Não E de acha repente, nada. como veio, vai embora. É porque tá tudo. Isso daí fica tudo impregnado nos chakras, né? É. Tá tudo impregnado nos chakras. Porque um pouco antes, né, de você ler dessa forma, acho que uns 2 parágrafos antes está assim: se o assunto é a mágoa, o centro de força de imantação é o cardíaco, Uhum. né? Se a questão envolve ódio, o chakra mais atacado é o solar. Se o assunto é ciúme e possessividade, o chakra de vinculação é o genésico. Então, ó, a mágoa no cardíaco, totalmente. A gente esse chakra não, vamos dizer assim, não roda, né? Tá totalmente paradinho. A questão do ódio é aquilo que assim, eu tô com raiva, eu tô com ódio, pega o solar, vai pegar fígado, vai pegar pâncreas, vai pegar tudo isso. O solar é o gástrico, tá? O solar é o gástrico. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, a comida não desceu. Não, não desceu por quê? O que aconteceu? Vamos lembrar lá o que aconteceu. Se o assunto é ciúme e possessividade, ele é meu, é meu, é meu, aqui é meu, tudo é meu, aí é o genésico. Né? E aí onde que o Sérgio fala, vai causando
todas essas doenças, porque a gente não consegue compreender que, tendo essas atitudes, esses sentimentos, os sentimentos nos atingem e causa todas essas doenças É isso pelas aí. nossas ações. Ou pelos nossos pensamentos e sentimentos. É isso aí. Porque muitas vezes isso tudo fica escondido, né? A gente não vai buscar. A gente acha que tá tudo certo Pois e não é, tá. a gente Quem acha fala, que eu tô com raiva, esse negócio me deixou com raiva. Muitas vezes a gente não se sente envergonhado por falar, ah, não, esse sentimento eu não tenho. Eu não sinto raiva de ninguém. É verdadeiro? A gente já chegou nesse ponto de não sentir raiva de nada, de não sentir raiva de ninguém? acho que não, né? Cada um pode responder, né? Então, assim, porque Não, às vezes a gente põe aquela máscara, né, de que Eu já não, superei isso. incomodando, que não tá te atingindo, que você não tá nem aí, não, e você tá assim, né? né? Mas é só Ah, só que a gente fala assim, como é que é? Os mais educadinhos. Ah, tive um incômodozinho, né? Mas a pessoa é desse jeito. A gente tá querendo matar a pessoa, não quer nem ouvir. A gente não quer nem ouvir o anjo. Ele só de respirar já deixa a já gente incomoda, irritado. já Só que aí, incomoda. a gente está trabalhando isso conosco? Não, né? Não sei, acho que não. Então, essa é a pergunta que cada um precisa responder. Porque a gente precisa entender isso para começar a entender o que acontece com a gente. No nosso físico, o porquê que a gente se liga tanto nesses cordões, porquê que a gente alimenta esses cordões. Está na nossa mão, não está na mão do outro. Não é? É isso. Virgínia, nós estamos no final da página 161, tá bom? Tá Estou desligado. acompanhando. Só Então, eu que eu cheguei no médico correndo agora, entrei. Mas está eu, tudo bem. então, Que tá bom. bom. Eu anotei o próximo parágrafo também. Então vamos lá. Sem presença alguma de espíritos desencarnados, os mais variados episódios de transtorno físico, emocional e mental podem ter causa nos cordões. É muito comum pessoas ligadas por essa teia vibratória desenvolverem sintomas, doenças, sentimentos e sensações semelhantes ou passar por alguma ocorrência que assegure a influência de uma sobre a outra. Verifica-se que algumas pessoas já aprenderam a auscultar seus sintomas, sabendo prever quando alguém com quem não simpatizam vai aparecer para cobrar algo ou desgastá-las com alguma provocação. Outras vezes, determinadas pessoas, muito submissas aos progenitores, mesmo à distância, sofrem desesperadamente as angústias dos lares paternais sem saber detalhes do que lá acontece. Então, é aquilo que a gente às vezes fala aqui, a gente consegue, por exemplo, nesse grupo, a gente consegue captar quando um tá bom, quando tem alguma coisa que não tá muito legal. A gente capta isso energeticamente, porque existem esses cordões que nos ligam, né? Aqui tentando ser alimentado por sentimentos bons. É isso, espero, né? Tentando, Quero crer, tentando. que nem eu falei aquele dia, quero crer. E eu já respondi para você. Eu creio que não é 100%. Não Mas, existe então, já 100% na Terra. Mas a gente caminha, né? caminha, pois é. E quando a gente coloca essa ilusão que, nossa, o grupo é perfeito, a gente já foi embora. Não, ninguém tá A falando. gente já desceu a ladeira. É, Verdade, Leda. A gente já desceu a ladeira porque a gente não consegue ver e que é o negativo, né? Fica no superficial, não se aprofunda. Uhum.
Não, eu sei, eu entendo A isso. diferença ser trabalhada com. Existem diferenças? Existe. Ser trabalhada com respeito, com muito carinho, com muita honestidade. A gente vai trabalhando esses sentimentos, trazendo esses sentimentos. Mas a gente falar que não existe diferença, aí a gente vai estar mentindo. Mentira, verdade, tá certo. Certo. Eu vejo assim, né? O grupo é perfeito. Nossa, vamos desencarnar então, vamos lá para o plano espiritual. O que que nós estamos Superior fazendo aqui ainda. ainda, né? O que que nós estamos fazendo aqui ainda, né? Não, não. A gente nem se ofende, nosso gástrico é perfeito, nosso cardíaco vive aberto, sabe, expandindo sentimentos. Nossa, a gente é uma doçura. Né? A expressão popular corpo fechado pode ser bem compreendida à luz das bases espíritas. Significa ter os centros de força defendidos do mal alheio. Não saber ou não querer se defender dos ataques vibratórios que nos circundam significa ter o corpo aberto. Aí tem gente que fala assim, eu vou lá em tal lugar para fechar meu corpo. Quem fecha o próprio corpo, quem fecha o corpo é a própria pessoa, né? E principalmente, né, aquilo que fala e que pensa, né? Porque assim, não adianta também colocar, tapar o umbigo, porque você não vai ficar fechado, só vai fechar o seu umbilical. Põe Mas a mão assim, no umbigo assim? não, é que tem gente que vai lá e coloca um esparadrapo para não entrar nada, mas não é por aí. Gente, Você se entendeu? fosse assim é só por uma camiseta, que aí não entra, né? Uma camiseta, colocar um boné, porque vem Aí vem no através vem coronário, no coronário. põe uma É, bandana para entrar pelo frontal, Tampar os ouvidos, isso põe que a um gente vai cachecol fazer. para não entrar pelo laríngeo. Então, assim, mas a gente tem religiões que Mas, acreditam mas é que assim, o que eu quero dizer é o nisso. seguinte: a gente tem que usar a nossa razão para compreender aquilo que faz um bom efeito e aquilo que não faz. Colocar o esparadrapo no umbigo para se defender funciona para aqueles que acreditam que funciona. É isso aí. Por quê? Porque ele vai colocar e vai assim, agora estou protegido. E realmente está. Fechei meu corpo. Mas aquele que fala que simplesmente pega, por exemplo, né, as vibrações que a gente tem no grupo de vibrações, né? Tem gente que está pedindo auxílio para alguma pessoa que está internada, essa pessoa já está internada, já morreu, já faz um monte de tempo e ainda está lá como pedindo auxílio para a pessoa internada. Ou seja, simplesmente copia e cola o texto, né? Não funciona, gente. A gente tem que mentalizar o que a gente está querendo, né? Então, quando você vai colocar, leia os nomes, pensa nos nomes, pode copiar e colar? Claro que pode, né? Porque não é o tempo digitando que vai fazer a diferença, mas leia os nomes, essa pessoa realmente ela precisa disso. Aí depois que leu o nome de todo mundo, mentalizou todo mundo, aí copia e cola. Por quê? Porque você cria essa ligação para ajudar as pessoas, né? Então essa questão aí de fechar o corpo, tal, é a mesma coisa. Você precisa ter a fé de que aquilo está funcionando, seja por uma oração, seja por um passe, seja colocando um esparadrapo no umbigo. Você precisa acreditar e trabalhar mentalmente para que isso funcione. O Sérgio fala isso, aí você fala assim, nossa, vocês ficam pegando pontinhos. Não, gente, ainda tem, o meu nome tá lá com o quarto que eu operei da segunda vez. Eu já operei a terceira. Tá lá. O meu nome tá lá na época da Covid. O meu quarto, a UTI, tá tudo lá. Então, é isso que a gente fala, né? Assim, a pessoa tem intenção, a pessoa tem intenção. Mas tá no mecânico. Tá na Sabe? superfície. Então, assim, não vai adiantar. Aí é onde que a gente está falando. Nesses centros de força, eles estão abertos, porque tá tudo no mecânico, não tá funcionando. Quando que deixa de ser mecânico? Quando a gente compreende.
Na casa espírita, cada vez que você deseja fazer uma vibração para alguém, você vai lá no papelzinho, coloca o nome da pessoa, o endereço. O que você está fazendo? Você está mentalizando, você está estabelecendo uma ligação Isso é importante. com aquela pessoa, e aí você está dando o endereço dela, né? Está dando o endereço energético dela. Você está criando um cordão, você está Ou fortalecendo o fortalecendo cordão. este cordão. Isso. E aí, quando o plano espiritual precisa, ele sabe onde que vai. Mas, sei lá, copiar a lista telefônica, que já nem existe mais, né? Mas copiar a lista telefônica e colocar no Zap, será que todo mundo vai receber? Então, assim, é por isso que, assim, você vê as bagunças, é por isso que eles falam, os cordões estão ali, todos entrelaçados, todos bagunçados, por quê? Por causa dessas emissões. Essas emissões desses sentimentos. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Porque a gente é responsável pelo aquilo que a gente emite. Sim. Não dá para colocar o pacote no amiguinho. É cada um assumindo o seu pacote, né? E eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa fazer, principalmente nós, assim, quando trabalhamos, vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de formar cordões. Não, vamos expandir esses cordões. Vamos expandir esses cordões, vamos limpar aquilo que é da pessoa, aquilo que é nosso. A gente assume a nossa responsabilidade, mas vamos expandindo. Porque muitas vezes a gente se permite a ser envolvido na boa vontade, no coração, mas assim, a pessoa não quer dar o passo. E a gente que fica com o pacote. Entendeu? Então, assim, cada um tem o seu pacote, a gente tem o nosso pacote. Todos nós. Mas a gente não tem como assumir o pacote do outro. Cada um é responsável pelo seu pacote, né? Cada um é tem a responsável pelo seu responsabilidade do seu pacotinho, ou pacotão. Gente. Aí, assim, mas é aquilo que, assim, quando a gente cria cordões, né, e nós criamos a partir do momento que a gente convive, é assim, se eles são positivos, perfeito. Mas se eles são negativos, se trazem coisas negativas, a gente vai ser alimentado por isso. Não foi a intenção. Não é, mas a gente vai ser alimentado por isso. Então, é por isso que, assim, a gente, com esse conhecimento, é expandir no sentido, assim, cada um assumindo as suas responsabilidades, com muita amorosidade, com muito carinho, mas cada um assumindo as suas responsabilidades. Todo mundo tem condições de assumir as suas responsabilidades. Ninguém precisa ser dependente de ninguém, né? A gente pode se ajudar, a gente pode dar uma mão amiga, mas a gente não tem como assumir a responsabilidade pelo outro. E muitas vezes a pessoa quer que a gente assuma uma responsabilidade que a gente não tem. Fazer pelo outro, não é fazer pelo outro, né? Faz para mim. Entendeu? Então, é aí onde que vem a maturidade, sair dessa zona de inércia, né? Eu quero realmente, então eu vou lá e vou fazer. Não é que eu sou melhor do que ninguém, mas essa energia eu tenho. Agora, ficar ali, sentada, esperando que as coisas se resolvam porque os outros vão fazer, aí não vai dar muito certo. É assim que eu vejo. Estou muito dura? Não, correto. É que não tem outro jeito para falar isso, né? Cada um por si. Nunca dá certo quando a gente conversa sobre isso, né? Cada um com a sua responsabilidade, né? Não é uma conversa muito agradável. Mas não tem outra. Como é que vai falar isso de outro jeito? Bom, gente, nós paramos em poderíamos compreender os cordões como magia?